Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa jornada pelo direito das coisas. Já trabalhamos acerca da posse, já diferenciamos posse, detenção, propriedade, falamos sobre as regras gerais da propriedade e estamos agora tratando sobre as formas de aquisição. Sobre a aquisição da propriedade imóvel, já estudamos aquisição pelo registro, aquisição pela uso capião. Agora concluímos o estudo da aquisição da propriedade imóvel com as acessões naturais, esse primeiro bloco, e as acessões industriais no próximo bloco. Ok? E aí passamos, então, aos estudos sobre os direitos reais sobre coisa alheia, fechando assim a nossa disciplina. Sem mais delongas, vamos então ao trabalho. Hoje nós vamos estudar o tema da aquisição da propriedade imóvel. Aquisição originária por meio das acessões. Acessão, né? Já bem, forma originária de aquisição da propriedade que, no caso das acessões naturais, independe da vontade daquele que adquire. E, em se tratando de acessão industrial, decorre exatamente da vontade daquele que adquire o domínio. Ok? Formas originárias de aquisição da propriedade, acessões naturais. A primeira forma de acessão natural prevista no Código Civil, encontraremos lá no artigo 1248. Lembre-se, a cessão natural é a forma originária de aquisição da propriedade imóvel que não decorre da manifestação de vontade do adquirente. Nesse caso, portanto, todas as formas que vamos aqui analisar decorrem da natureza. E a primeira delas é exatamente a formação de ilhas. Forma originária de aquisição relacionada àqueles que possuem propriedade, evidentemente, ribeirinha. Você já parou para pensar naquela situação em que o indivíduo é proprietário de um imóvel ribeirinho e, com o passar dos anos, forma-se uma ilha ali no meio? Então surge o questionamento: quem é o proprietário daquela ilha? O que o legislador objetiva solucionar neste artigo 1248 é exatamente esse conflito. O indivíduo é titular da propriedade de um imóvel ribeirinho. E no decorrer do tempo, independente da sua vontade, eis que surge uma ilha. Quem é o proprietário dessa ilha? Ilha, que dispensa conceitos, mas ainda assim compartilhei aqui no seu material, nada mais é do que o acúmulo de areia, cascalho ou fragmentos de terra provocado por correnteza ou decréscimo do nível do rio. As ilhas formadas em rios, em correntes particulares, é o objeto do nosso estudo. Porque, evidentemente, em se tratando de ilhas formadas em correntes fluviais, oceânicas, costeiras, meus caros, propriedade da União. Se você der uma lidinha lá no artigo, nos artigos 20, incisos 4º da Constituição Federal, artigo 26, incisos 2º e 3º da Constituição Federal, você vai constatar exatamente isso. As ilhas formadas em águas fluviais, oceânicas, costeiras, os caros, propriedade da União. O conflito aqui
indubitavelmente está relacionado àquelas ilhas formadas em correntes particulares. Em correntes particulares. E à luz da Constituição, nós vamos concluir que essas correntes particulares são aqueles rios não navegáveis. Quem será o proprietário dessa ilha? Então, vamos lá à análise da legislação, começando agora, né? O legislador nos traz o conceito de ilha lá no artigo 1248, e agora analisando o artigo 1249, onde vamos encontrar as sugestões para a solução desse conflito de interesses. Artigo 1249 na sua tela. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares, correntes comuns ou particulares, portanto, esquece rios da União, conforme artigo 20 da Constituição Federal, esquece. As ilhas formadas em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. Então, formou-se ali uma ilha em corrente comum ou particular, proprietário dessa ilha será exatamente os proprietários dos terrenos ribeirinhos. Agora, imagina aquela situação em que tem um proprietário do lado de lá do rio, outro proprietário do lado de cá do rio, 2, 3 terrenos do lado de cá, 2, 3 terrenos do lado de lá, e aí? E formou-se uma ilha ali bem no meio. O legislador começa a considerar cada uma dessas possíveis situações a partir do inciso 1º. Então, voltemos ao caput. Aí, as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observando as seguintes regras. Primeira regra: as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas até a linha que divide o álveo em duas partes. Primeiro, o que é álveo? Álveo é o leito do rio. Isso a gente encontra no Código das Águas. Álveo é o leito do rio. Então, o que o legislador está falando aqui é que, caso se formem ilhas no meio do rio, nós vamos traçar aqui uma linha imaginária, né, que divide o álveo, então, bem no meio ali do leito, uma linha imaginária. O que estiver do lado de cá é meu. O que estiver do lado de lá é seu. Ah, do lado de cá tem 2 terrenos? Então, qual que é o limite dos nossos terrenos? Opa, então eu passo aqui, ó, uma linha bem no meio do nosso terreno, até o álveo. Esse pedaço é meu, esse pedaço aqui do lado de lá do álveo, outro ribeirinho. Tá? Do livro do Flávio Tartucci, a gente encontra aqui uma ilustração para tentar fazê-los compreender. Então, veja lá, ó. Primeiro exemplo aqui que o Tartucci nos traz, a situação em que nós temos 3 proprietários. O proprietário A, o proprietário B, né? Bem aqui a linha que divide os 2 terrenos, e o proprietário C, sozinho na margem de cá do rio. Então, à luz do que o legislador nos diz lá no inciso 1º, a recomendação é o quê? Álveo do rio, leito do rio, passa-se uma linha imaginária. Passa-se aqui uma linha imaginária, né? Perfeito. Surgiu aqui no meio essa ilha. Daqui para baixo, propriedade de C. Daqui para cima, opa, propriedade de A. Dividindo aqui o limite dos terrenos. Daqui para cá, propriedade de B. E a parte de baixo aqui na sua integralidade, propriedade de C.
ok? Basta-nos ali interpretar o inciso primeiro. Mais uma vez, por isso, na sua tela. Notem o conteúdo do inciso primeiro e lembrem-se do exemplo que destaquei. As ilhas que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros, de ambos os lados, de ambas as margens, na proporção de suas testadas, ou seja, no limite dos próprios terrenos, até a linha que divide o meio do rio, até a linha que divide o álveo do rio. Segundo inciso, as ilhas que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse lado. Veja bem, as ilhas que se formarem entre a linha do álveo e uma das margens, então não está mais no meio. O álveo está lá, meio do álveo, e a ilha se formou do lado de cá do álveo. Consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros do mesmo lado. Então, veja lá o exemplo do Flávio Tartus. Aqui em cima, mais uma vez, temos propriedade de C, propriedade de A, propriedade de B. E aí, eis que se forma uma ilha bem aqui, ó, né? Eis que se forma uma ilha bem aqui. Observe que ela está acima da linha mediana do álveo. Então, meu caro C, você não tem nada a ver mais com história. Não tem direito nenhum. Está na parte de cima e considerando o limite da propriedade de A e B, toda na propriedade B. Portanto, essa ilha torna-se propriedade exclusiva, de B. Ok? Voltemos ao texto da lei. Inciso 2º. As ilhas que se, ou melhor, inciso 3º. As ilhas que se formarem pelo desdobramento de um braço novo no rio, continuam a pertencer aos proprietários do terreno à custa dos quais se constituíram. Mais uma vez, leia com atenção. As ilhas que se formarem pelo desdobramento de um novo braço no rio, continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Nesse inciso 3º, o que o legislador está imaginando é uma situação como essa aqui de baixo. Originalmente... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias,
Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.